Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da unidade 3, que fala dos materiais do ambiente. Fazendo aqui uma breve recapitulação, na aula anterior a gente viu um pouco a respeito dos materiais naturais, não manufaturados e manufaturados, e também a respeito dos materiais sintéticos e quais são os impactos que esses materiais sintéticos eles podem causar na sociedade e no ambiente. Então, dando continuidade, a gente vai conhecer um pouco agora a respeito dos recursos naturais, que podem ser renováveis ou não renováveis. Vocês já viram um pouco dessa parte aqui de recursos naturais lá na geografia, né? Mas para poder relembrar um pouco melhor, vamos identificar, né? Vamos diferenciar esses tais recursos. Os recursos renováveis, como por exemplo a água, o solo, o ar e a luz solar, são recursos que a própria natureza, né, no espaço de tempo que não ela consegue repor eles no ambiente natural, para que o homem possa usar, ou então para que a própria natureza, animais e plantas possam usar desses recursos naturais. Então eles não demoram tanto tempo assim para ser repostos. Por isso que eles são chamados de recursos renováveis. Já os recursos não renováveis, como o ouro, o ferro, o petróleo, eles levam muito tempo para ser reposto à natureza. Por isso que eles vão levar essa denominação de não renováveis. Então, se eles são não renováveis, eles demoram muito tempo para ser repostos, eles são chamados também de esgotáveis. Pode chegar um tempo que esse recurso ele vai deixar de existir, né? Ele não vai existir mais na natureza e o homem não vai conseguir usar. E seria um grande prejuízo, por exemplo, o petróleo, ele é usado para principalmente a produção da borracha, né? Alguns tipos de borracha, como por exemplo o pneu, né, de carro. Ele é usado também para a fabricação de combustíveis fósseis, que é a gasolina, querosene, o óleo diesel. Então, sem esse material, né, sem esse recurso, essa matéria-prima que é o petróleo, muitos dos outros setores da economia ficariam prejudicados. Então, por isso que tem que ter uma economia, tem que usar, mas de uma maneira que não se esgote naquele curto período de tempo, já que a gente viu que demora milhares ou então até milhões de anos para que o petróleo, a partir dos fósseis soterrados, ele seja de novo produzido no ambiente natural. Continuando aqui, algumas atividades humanas, elas podem também causar um grande impacto ambiental e na sociedade também. Vamos falar de cada uma delas. A mineração, ela vai ser o quê? Ela consiste na retirada de minerais presentes no solo, como o ferro, o ouro e o cobre, são tipos de minerais que são extraídos do solo. Só que para fazer essa extração são utilizados alguns produtos químicos, como por exemplo o mercúrio. Se vocês depois derem uma pesquisada na internet a respeito dos prejuízos que o mercúrio pode causar, vocês vão ver que eles podem contaminar o solo, fazendo com que aquele solo ele não seja mais fértil, ele não vai mais poder ser usado para o plantio. Contamina também a água, matando os peixes. Então, nós seres humanos, se a gente consumir um peixe ou então uma água que está contaminada por mercúrio, a gente pode ter uma série de doenças, inclusive o câncer, algumas doenças que podem ser levadas à morte, porque é um metal altamente tóxico, só que ele é usado nesse processo de extração mineral. Então, a gente está vendo aí que é um tipo de atividade humana que ela causa um prejuízo. Ela pode sim ser realizada, mas ela tem que ser realizada de uma maneira muito cuidadosa, porque ela pode tanto destruir o ambiente natural, como também prejudicar a gente que necessita desse ambiente natural. A agropecuária, ela é responsável pelas plantações e criações de animais para a produção de alimentos e de matéria-prima. Só que essa agropecuária, ela vai utilizar muito do desmatamento e das queimadas. Então, vocês podem observar aí, por exemplo, nessa imagem, né, que tem um trator fazendo o processo aí de aração, né, nesse plantio, mas para essa área ficar dessa forma adequada para plantar, ela foi desmatada, ela foi queimada, né, para ser uma área que vai servir de pasto de gado. Também é uma área que foi totalmente devastada, então causa um prejuízo no ambiente. Aí, professor, não pode ter então uma área de pasto de gado, não pode ter uma área de plantio? Claro que pode, a gente sabe que é fundamental para a economia, né? Essa produção vegetal e animal. Só que não pode, por exemplo, todo aquele local, toda aquela cidade, ela ser uma área de agropecuária, né? Tem que ser algum espaço restrito para isso, porque senão vai desgastar, né? Vai desmatar todo o ambiente natural. A questão das indústrias também, que está muito ligada à formação das cidades, brevemente a gente deve mencionar que por que ela vai poluir? Justamente pela quantidade de gases que são emitidos na natureza, então fazendo assim com que aconteça
um descontrole do efeito estufa e, consequentemente, a questão do aquecimento global, né? Então, vai começar a aquecer muito aquele local, a cidade ela pode chegar até altas temperaturas, dificultando, assim, muitos processos que acontecem ali. Só voltando aqui à questão da agropecuária, que eu esqueci de mencionar, é muito utilizado também nessa parte da produção vegetal a questão de pesticidas e fertilizantes, né, que são produtos químicos que são jogados no ambiente. Então, esses produtos químicos, igualmente eu mencionei anteriormente a questão do mercúrio, eles podem também causar um prejuízo nas pessoas e nos animais, né, que estão dependendo daquela área ali onde está sendo jogado aquele produto químico. Então agora a gente vai falar um pouco da questão da sustentabilidade, né? Então a gente viu que a maneira descontrolada, né, do homem usar da agropecuária, da mineração, ela pode causar um prejuízo no ambiente. Só que tem uma maneira correta de ser usada isso, que é a sustentabilidade, ou conhecida também como desenvolvimento sustentável. Então nessa primeira imagem vocês estão vendo aí que o social com o econômico e o ambiental estão ligados. Então é dessa forma que tem que ser. Então, tudo que vai ser feito com base na economia, ligada diretamente ao ambiente natural, tem que ser pensado na questão social, na sociedade, na economia, mas também no ambiental, né? No impacto ambiental que vai ser causado. Então, se eu tenho uma área, sei lá, imagina de 10 hectares. Se eu pegar esses 10 hectares e fazer lá um plantio de soja, por exemplo, ou então de milho, ou de feijão, de arroz, né, não vai dar espaço para aquelas árvores nativas, né, para aquele ambiente natural se restabelecer. Então, se eu tenho uma grande área, eu tenho que pegar apenas uma parte dela para poder fazer a produção vegetal e deixar a outra parte como um ambiente natural, sem mexer naquele local ali. Então, sempre que a gente vai falar da questão da sustentabilidade, a gente tem que pensar no que a gente chama de 5 R's: reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar. Então, o que seria reduzir? Diminuir o consumo. Então, um consumo mais consciente, né, quando você passa a consumir menos, você está ajudando a natureza. Reutilizar seria o que? Você utilizar novamente algum material. Então, sei lá, eu comprei um pote de sorvete e eu pego aquele pote para me usar para guardar algum alimento na geladeira. Então, estou reutilizando aquele material que eu comprei. Reciclar seria o quê? É quando você transforma um material em outro. Então você tem um monte de papel, sei lá, chegou no final do ano, aquele livro didático, aquele seu caderno que você não vai mais usar ele de forma alguma. Então aquele papel, ele pode ser reciclado e fazer o papel reciclado, né, que ele vai ser novamente reutilizado por outra pessoa. Repensar seria a gente analisar os nossos atos de consumo. Então, quando a gente analisa, será que eu realmente preciso comprar isso? Será que eu estou precisando comprar isso nesse momento? Eu não posso deixar para depois? Então, isso faz, consequentemente, diminuir também a questão do consumo. E recusar é você evitar o consumo de produtos que vão causar um dano ao ambiente ou à saúde. Então, eu sei que aquele produto que eu estou comprando, ele vai prejudicar a natureza, porque ele vai ser muito difícil de ser extraído da natureza, vai ser jogado muito produto químico na natureza para poder produzir aquele material, aquele produto, então eu posso recusar. Eu não compro, então eu tenho essa consciência. Claro que nem todo mundo vai ter essa consciência, né? Mas se cada um tiver, cada um começar a ter esses atos dos 5 R's, a gente pode chegar a ter um local, né? A ter uma cidade, um país que seja sustentável. Então agora vocês vão fazer a leitura dos textos das páginas 76 até 82 e depois vocês vão responder as páginas 77, 83 e 84 do livro e mandar para mim igual vocês fizeram na semana passada. Então por hoje era só. Tenham um bom dia.